Fala, mestre, sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 mil anos e hoje nós vamos falar de preço do Bitcoin agora para a nossa quinta-feira. Eu achei até que ia ser uma quinta-feira com grande volume, grande volatilidade, mas está bem mais ou menos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se tu quer saber o preço do Bitcoin, se tu quer saber de Bitcoin subindo em cima da mesa, por favor, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil, compartilha com teus amigos, né, que isso é muito importante, deixa o seu like e tamo junto. Vou fazer um negócio seguinte, estava fazendo aqui meu price action aqui, eu estava fazendo o meu day trade e eu estava fazendo a minha análise com base em price action sem utilizar indicadores técnicos, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui, preço do Bitcoin hoje, na abertura das 9 horas da noite de ontem, até o fechamento agora das 9 horas de hoje, eu acredito que o BTC está caminhando para fazer uma reversão. Então, para isso, eu coloquei duas setinhas aqui, estava usando para mim aqui no Price Action e agora ficou até bonitinho aqui para o vídeo, viu? E, bom, basicamente nós tivemos uma pequena cunha de alta se formando ao longo do meio-dia, antes do meio-dia, na verdade foi às 9 horas da manhã, 9, 10 horas da manhã, e a gente formou essa cunha, eu acreditava que a gente poderia esticar esse valor para cima, então abrir uma segunda pernada de alta para continuar subindo o preço até as 9 horas da noite, mas agora, pelo menos no momento que estou gravando esse vídeo, o preço do Bitcoin está querendo empurrar para baixo, fazendo o quê? Reversão, 80% dos dias acontece isso, né? O preço ele inicia com um movimento, chega na metade do ciclo do gráfico diário, ele retorna e faz outro movimento, podendo então provavelmente ou iniciar uma lateralização ou iniciar uma reversão. Esse topo mais baixo aqui no gráfico de 15 minutos, ele para mim mostra uma capacidade de reversão do preço do Bitcoin hoje até o final da tarde, tá? Então pode ser que a gente adentre até o final de hoje com o preço do Bitcoin caindo e voltando pelo menos aos patamares dos 9.200 dólares, se ele perder essa zona de suporte aqui que está pontilhada em branco que vocês estão vendo aqui, tá? 9.523 dólares, então é o suporte do Bitcoin neste momento. Para mim o BTC ele está tentando lateralizar, por quê? Porque ele vai querer consolidar, fazer uma consolidação antes de continuar subindo. Então, como ele vem de uma tendência de alta anterior, né, bem esticada, ele geralmente faz o que? Ele dá uma respirada, faz primeiro uma lateralização em um canal mais curto, depois ele evolui para um canal lateral um pouco mais largo, ou seja, ele faz oscilações um pouco maiores, e aí ele começa a fazer uma figura gráfica de formação de continuidade ou de reversão. Para hoje, pelo menos, eu estou acreditando que ele até pode fazer a reversão, né? Diferente do que eu pensava hoje de manhã, porque hoje de manhã, inclusive, eu coloquei no grupo lá do Mestres do Bitcoin Membros, que é exclusivo para os membros daqui do canal do YouTube. Então, para você se tornar membro aqui do Mestre do Bitcoin e se tornar o Mestre do Bitcoin antes de todo o mercado, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro para você fazer parte aí do nosso grupo seleto de traders, tá? Então, pessoal, ó, lá de manhã, então, o que eu postei? Eu postei que o preço do Bitcoin estava fazendo essa cunha, possivelmente ele ia romper e ia buscar os 10.200 dólares ainda hoje, tá? Ou 10.500 dólares ainda hoje, para completar aquele price action que a gente fez no vídeo anterior da queda infinita, né? Que eu brinquei falando queda infinita, onde eu acredito que o preço ele poderia fazer um topo duplo aqui em cima, voltar para os 10 mil ou até passar lá para os 10.500 dólares, antes de ele realmente iniciar uma correção mais forte. Se a gente evoluir aqui para o gráfico diário e eu colocar uma Fibonacci, tá? Eu vou dar uma limpada aqui no nosso gráfico. Se a gente colocar uma Fibonacci dessa onda, apesar de ser uma onda de impulso muito forte, na minha opinião, para o preço do Bitcoin buscar os 15 mil dólares, 20 mil dólares, nós vamos precisar de pelo menos um recuo um pouco mais forte, que eu chamo aí de Big Dump. O Big Dump seria uma queda mais profunda para fazer o preço dar uma correção e continuar subindo, tá? Se eu pegar aqui a Fibonacci, se eu pegar a retração de Fibonacci aqui, pelo menos o que eu espero é ele testar os valores mais baixos aqui, não apenas segurar em 8 mil como ele fez agora nos últimos dias para continuar subindo, mas ir nos valores mais abaixo, então 6.900, ou seja, 7 mil dólares exatamente, tá? 6.200
ou ali no 618 FIBO 5.500, então eu acredito que ele poderia buscar. Se a gente ainda adicionar aquelas linhas no gráfico semanal para a gente ver o que o preço pode fazer no longo prazo, né, que seria já uma análise de longo prazo, seria de fato ele segurar aí onde ele está, segurar em 10 mil, tá? E ele começar a ter uma correção mais profunda para conseguir ter energia de mercado para subir. Então, principalmente aqui, ó, pessoal, no 68 FIBO, no cruzamento dessa linha, dessa LTA com uma correção que eu acredito que seja na região onde mais o preço do Bitcoin faz correções, seria entre 0,5 e 618 FIBO, que seria então 5.500 e 6.200, seriam correções mais profundas, que eu acredito que seriam interessantes para a gente ver o preço do Bitcoin buscar valores mais altos, né? Conforme a gente vem vendo e enxergando, ele está repetindo praticamente aquela alta do ano passado, uma alta muito forte no primeiro semestre do ano passado. Ele está fazendo isso novamente, né? Claro que talvez seja uma perna um pouco menor por causa dessa capacidade dessa LTB segurar o preço e não ultrapassar. Quando eu falo de tendência de longo prazo, nós temos duas tendências de longo prazo para o Bitcoin majoritárias. Nós temos a maior, aquela de tendência de alta nos 10 anos passado, que vem dessa linha aqui de baixo, e nós temos uma linha de tendência de baixa, ou uma tendência de baixa dos últimos 3 anos. E desde que a gente está nesses 3 anos em queda, eu ainda acredito que nós poderíamos ter mais uma descida antes de uma alta infinita, ou seja, uma alta infinita entre aspas, né? Mas uma alta que perdurasse por um tempo um pouco maior e que atingisse e rompesse topos anteriores. Os principais topos a serem batidos e vencidos é o de $10.500, e para isso eu acredito que seja uma resistência extremamente interessante no preço do Bitcoin. Vou inclusive colocar ela reta aqui, ó. Então essa resistência para mim ela é bem forte. Outra resistência bem forte é a de $3.800, essa daqui. E daí, lógico, nós temos aquela mais antiga, mais histórica, que é a dos $20.000 por unidade. E praticamente, então, se a gente começar a romper logo essas resistências, a gente pode sim ver o preço do Bitcoin buscar os $20.000 até o final deste ano, tá? Só que eu acho que o mundo não vai correr numa velocidade tão normal como antigamente, até porque ainda a gente está dependendo muito disso aqui, ó. S&P 500 aqui, ó, reflete a nossa economia global praticamente, o que pode fazer com que depois dessa pernada aqui para baixo e saindo dessa cunha inversa, entrando numa tendência de baixa novamente, pode ser que a gente veja uma grande queda no S&P 500 nos próximos dias e próximas semanas, e isso pode refletir no preço do Bitcoin em caso de uma busca imediata por liquidez e dólares. Então, se muitos investidores do mercado tradicional começarem a procurar dólares para proteger o seu patrimônio, eles podem fazer com que ocorra segunda grande perna de baixa que a gente vem falando e repetindo há vários vídeos aqui. Acredito que essa busca por liquidez pode fazer com que o preço do Bitcoin caia mais do que a gente esteja aguardando. Então, por exemplo, eu estou esperando uma correção grande, majoritária do Bitcoin para continuar subindo lá para buscar os $20.000 entre $5.500 e $6.200, mas pode ser impulsionada, pode ser acelerada, caso a gente veja de fato essa perna de baixo da S&P 500 começar a mostrar um despejo desse mercado e levando aí várias economias para o buraco, incluindo aí preço de outros mercados como o da Nasdaq, por exemplo, que pode também cair profundamente, criando uma segunda pernada de baixa, perfeito? Bom, então vamos ficar bem atento, por mais que a gente esteja otimista em relação ao halving do Bitcoin e valorização do ativo no longo prazo, fique atento que nesse halving nós temos eventos importantes e que não aconteceram nos halvings anteriores e que podem sim influenciar o preço do Bitcoin a níveis não esperados por ninguém. Então fique muito atento a isso, fique atento pelo menos aí a correções mais fortes, tá? Antes de subir. Eu acho que comprar agora é bastante arriscado. Existe sim a possibilidade de ele conseguir romper os 10.500 de primeira e surfar preços maiores. Existe, sempre vai existir esse risco, mas eu acredito que não vai acontecer isso, porque com base naquilo que a gente já vivenciou no Bitcoin, toda vez que ele faz uma pernada de impulso, ele tem uma grande correção de até 50%, tá? Então eu estou esperando essa correção
correção de 50% para a gente conseguir ver esse movimento parabólico no gráfico semanal e gráfico diário. Pelo menos algumas semanas ou pelo menos alguns meses de baixa, que seriam os meses de correção mais profunda, de 50% de correção, para fazer a continuação do movimento. Então, o natural é ter essa pernada, ele fazer correção de 50%, ter outra pernada de correção de 50% e assim por diante. De pelo menos 50%, né? No meu exemplo aqui, pelo menos eu quero uma de 618 de FIBO aqui, ou 0,50 aqui de FIBO, tá? Então, basicamente, 6.200 seria o valor que eu acredito que o preço do Bitcoin pode ir em breve para continuar subindo no longo prazo. E para o longo prazo, então, alta infinita, né? Alta sempre exponencial, até chegar no ano de bolha. Para mim, a gente ainda está muito próximo do force sell-off aqui do bear trap, tá? Aí eu ainda não encontrei o tal do bear trap, por mais que teve aquela puta queda do dia 12 de março, eu acredito que nós vamos ter um segundo bear trap, e esse bear trap vai ser de fato a energia que a gente precisa, a queda que a gente precisa para fazer o preço começar a subir, chamar a atenção da mídia, produzir um entusiasmo, deixar todo mundo empolgado em um ciclo aí de talvez 1 ou 2 anos de alta, para depois começar o ciclo de bear market, né, a grande correção desse grande ciclo de alta. Então, o normal é quanto mais alto a gente vai buscar o preço do ativo, maior tenderá a ser a correção proporcional, pelo menos em 50% de correção à alta anterior. Então, para quem está entrando no mercado hoje, eu diria para segurar um pouquinho antes de fazer um investimento mais pesado no preço do Bitcoin, até porque ele tem risco de começar uma correção antes. E antes de finalizar o vídeo, eu só queria mostrar para vocês como eu estava fazendo acompanhamento e trade do Ethereum. E veja que o Ethereum, apesar de seguir o preço do Bitcoin, ele caiu bem mais forte antes do Bitcoin, podendo aí também iniciar e demonstrar para nós uma reversão antecipada. Então, às vezes eu utilizo o gráfico do Ethereum para ver o que pode acontecer com o preço do Bitcoin, porque muitos investidores grandes desse mercado investem em Ethereum e eles basicamente, a movimentação do Ethereum muitas vezes antecipa os movimentos do Bitcoin, assim como o contrário é verdadeiro. Às vezes o preço do Bitcoin antecipa-se ao movimento do gráfico do Ethereum. Então, fique bastante ligado nesses sinais que o mercado está dando de possível reversão, e também fique muito ligado que o S&P 500 acaba de perder um suporte extremamente forte que pode iniciar uma correção e uma segunda pernada de baixa. Quando eu olhei o gráfico do S&P 500, eu já achei que iniciou-se a segunda pernada de baixa, mas agora, ao longo da tarde, ele deu uma pequena respirada, ele conseguiu segurar uma queda mais forte, mas acredito que não vai durar mais muito tempo. Quando acabar essa força artificial que o Federal Reserve está fazendo nos ativos e na economia global, eu acredito que no livre mercado vai ocorrer uma queda resultante aí de deixar livre as operações sem nenhum tipo de manipulação e sem nenhum tipo de alta artificial. Então fique bastante atento a isso, beleza? Bom, fofazeiros, espero que vocês tenham gostado das informações que eu passei nesse vídeo. Se você gosta dessas minhas análises, você pode ganhar isso praticamente todos os dias. Todos os dias lá no grupo de membros do YouTube eu posto price action e também sinais daquilo que eu acredito que vai acontecer com o preço do Bitcoin no mesmo dia. Também faço análises frias e calculistas em relação ao mercado. Você pode utilizar esse tipo de conhecimento para o seu benefício próprio e também para fazer parte de um grupo mais seleto e que gosta realmente de estudar esse mercado. Então eu te espero lá no grupo de membros. Um grande abraço e tamo junto!